Olá pessoas! Olá para você que está de volta, olá para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Lara e hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Lucifer. É dia de renovar os pactos, então vamos se inscrevendo aqui embaixo, deixando o like nesse vídeo e bora começar. Como consequência dos acontecimentos da temporada passada, o Dan tinha se entregado à polícia. Porém, eles meio que abafaram o caso. Ele já voltou a trabalhar, só que foi rebaixado de cargo. Ele e a Chloe decidiram se divorciar, ela saiu da casa da mãe e aluga um apartamento que a Maisie vai dividir com ela. A mãe do Lucifer aparece na Terra. Ela assumiu o corpo da Charlotte Richards, que é uma advogada. Ela não tem uma forma própria, então para poder interagir aqui na Terra, ela precisa assumir o corpo de alguém. Ao invés de mandá-la para o inferno, como ele tinha combinado com o pai, o Lucifer decide que a sua punição será permanecer aqui na Terra entre as criaturas que ela tanto despreza, vivendo entre os humanos como Charlotte. Ela quer a sua família de volta, quer ficar com os filhos e unir forças para poder voltar para casa, que é o céu. O Lucifer não está nem um pouco afim de fazer isso e ela descobre o seu interesse pela Chloe. A partir daí, ela quer estragar a relação dos dois para que ele se decepcione e queira ir embora. O Amenadiel não está conseguindo mais controlar o tempo, que volta ao normal sem que ele queira, e as suas asas estão se desfazendo. Inclusive, ele acha que o Lucifer não ter cumprido a sua parte terá consequências, e o pai pode voltar atrás no acordo. Ele estava certo, porque a Chloe sofre um acidente de carro causado pelo Uriel, que é o irmão deles. Apesar de os anjos não poderem matar os humanos, o Uriel consegue criar uma sequência de situações que chegam a um certo acontecimento. Ele pegou a lâmina de Azrael, que é a arma de um anjo da morte, e pede que entreguem a mãe ou ele leva a Chloe. Por o Lucifer tentar impedir e dificultar as coisas, o Uriel decide que vai levar as duas, então o Lucifer mata ele usando a lâmina. Ele conta para Linda tudo o que aconteceu, mas ela diz que só vai continuar ajudando se ele parar com as metáforas e contar a verdade sobre quem ele realmente é. Então ele mostra o rosto e ela fica em choque. Por um tempo ela se afasta dele e se afasta da Maisie também, apesar de elas estarem sendo amigas, mas depois ela volta a atender o Lucifer e aí já continua ajudando essa família incrivelmente disfuncional. Anos antes, o pai da Chloe, John Decker, que também era policial, foi assassinado por estar investigando o que não devia. O suposto assassino estava preso, mas ele é inocente. Só aceitou levar a culpa e ir para a prisão em troca de pagamentos mensais que a família dele receberia. O verdadeiro responsável é o Perry Smith, o diretor da prisão que o John investigava. Tudo isso tem envolvimento com a máfia e com o crime organizado russo. Conforme as investigações vão avançando, o diretor some. Mas a Maisie não tinha nada para fazer, então ela encontrou ele e foi paga pela polícia como caçadora de recompensas. A Charlotte transou com o Dan para pegar informações no celular dele sobre esse caso, e ela defende o Perry, que acaba sendo inocentado, mas o Dan e a Maisie armam para ele ser pego pelos russos. O professor Jason Carlisle sofreu um acidente de carro, e ele escolheu salvar a sua dissertação ao invés do jovem que era motorista. Obviamente, ele foi muito condenado pelas pessoas e agora quer provar que, na sua situação, todo mundo faria a mesma coisa, escolheria salvar a si mesmo e a sua carreira. Então ele chantageia pessoas a se machucarem para prejudicar a sua carreira, enquanto os jovens da universidade são envenenados. Se as pessoas fizerem o que ele está pedindo, os jovens recebem o antídoto. Se não, eles morrem. O professor é pego pela Chloe, ele só queria que as pessoas entendessem que ele não teve escolha e comete suicídio. O Amenadiel reconhece a Penélope, que é a mãe da Chloe, porque há 35 anos o seu pai pediu para ele abençoar um casal que não conseguia ter filhos. O resultado desse milagre foi a Chloe, e o Lucifer fica péssimo quando descobre que nada que eles tiveram foi real. Apesar de ele estar furioso e com cada vez mais raiva do pai, neste momento tem coisas mais importantes para cuidar porque a Chloe foi envenenada. E aí começa um grande trabalho em grupo para conseguir salvá-la. Enquanto ela está no hospital, o Dan e a Ella, que é nova na polícia, vão atrás dos ingredientes para poder produzir o antídoto. Mas só o professor tinha a fórmula desse troço, e agora ele está no inferno.
Então o Lucifer decide que vai descer até lá para falar com ele. A Linda é que mata o Lucifer para depois trazê-lo de volta. E ele quase fica preso lá embaixo, mas a sua mãe também vai e ajuda ele a sair e a Chloe fica bem. A espada flamejante, que é a arma que protegeu o Éden, é capaz de atravessar qualquer coisa, até os portões do céu. E é exatamente isso que eles precisam para voltar para casa, só que ela foi dividida em 3 partes e não vai funcionar enquanto estiver incompleta. O Lucifer diz para Linda que na verdade ele pretende sim cortar os portões do céu, mas ele vai fechar assim que a sua mãe passar. Ela vai ficar presa com o seu pai e eles vão se destruir. Essa vai ser a punição por terem manipulado ele. O pai criou uma armadilha e a mãe garantiu que ele caísse nela. O Earl Johnson é uma pessoa que encontrou uma fivela e começou a agir diferente depois que tomou posse dela. Ela inspira a vida, cura, deu poder e conhecimento divino para ele. Por isso ele pensou que era Deus. Mas quando tiraram a fivela, voltou a ser ele mesmo e não se lembra de nada. A próxima peça da espada está com Bianca Ruiz. Ela trafica armas e drogas e usa um negócio de tequila como fachada. Só que o filho dela, o Chet, ele é muito inteligente e o seu celular tem informações de todo o negócio da mãe dele. Todo o negócio legal, né? E ele deixa o celular cair numa cena do crime e a polícia toma posse dele. A Charlotte é advogada dessa família e a Bianca manda ela trazer o celular de volta para que possa lhe entregar a peça. A Chloe vê ela roubando e aí a Charlotte precisa dar uma explicação, né? Então ela diz que é madrasta do Lucifer e só tá fazendo isso porque a Bianca ameaçou a sua família. Mas aí ela faz um acordo com a polícia. A Charlotte leva o celular e aí eles abrem os arquivos lá para ver se tá tudo certo e quando a Bianca lhe dá a chave, a polícia entra e ela vai presa. Essa chave abre um cofre e dentro tem um livro, onde está escrito que os pedaços da espada flamejante são a lâmina da morte, né, de Azrael, o medalhão da vida, que era a fivela, e a chave que une todas essas peças, Deus entregou ao seu filho favorito, que é o colar do Amenadiel. A peça foi confiada a ele e ele fica muito feliz por seu filho favorito. Agora já acha que a perda dos poderes foi um teste e que ele falhou porque perdeu a fé no pai. Mas agora ele já quer voltar a ser o soldado leal que sempre foi. O Chet fica com raiva do que a Charlotte fez, apesar de ele ter grande parte da culpa nessa história porque ele é uma anta, mas tudo bem. E ele esfaqueia a Charlotte, só que não sai sangue, sai luz, que queima a cabeça dele. Aí surge um problema gigantesco, porque se os seus poderes estão retornando nesse nível, o corpo humano não vai ser capaz de conter e ela pode explodir, machucando muitas pessoas. A Charlotte tortura a Linda até ela contar o verdadeiro plano do Lucifer e aí mesmo é que ela quer a espada a qualquer custo. A Maze encontra a Linda sangrando, só que o hospital é longe, não vai dar tempo. Quem estava investigando o assassinato do Chet era a Chloe, e ela descobre que a Charlotte é que foi responsável. O Lucifer leva as peças desesperado porque a mãe dele está num parque, num lugar público cheio de gente, e ele diz que é só ela deixar a Chloe ir embora que ele entrega a espada para ela. Ao mesmo tempo, o Hector, irmão do Chet, aparece armado, querendo justiça contra a Charlotte por ela ter traído a sua família. Se atirar, todos morrem, porque ela vai explodir em luz. Ele atira, mas o tempo desacelera, porque no consultório o Amenadiel está se esforçando para conseguir ajudar a Linda. A mãe do Lucifer sempre fez tudo pela família e ela acredita que agora, com a espada, eles vão poder se vingar de tudo que o pai fez eles passarem. Mas o Lucifer diz que é hora de seguir em frente, porque se voltarem para o céu vai ter outra guerra. Então ele abre um corte no ar, porque a espada pode cortar qualquer coisa, até mesmo o próprio mundo. E esse corte é um lugar vazio, onde ela possa criar um mundo totalmente novo que seja só seu. Ela se despede do filho, atravessa esse buraco, o Lucifer coloca a espada lá dentro sem a última peça e só a Charlotte permanece. Ao acordar, ela não se lembra de nada. O tempo volta ao normal, a Linda conseguiu chegar no hospital e ela fica bem. O Hector tinha levado um tiro, da Chloe, que ela atirou no meio do conflito, e a polícia acha que ele foi o responsável pelo assassinato das vítimas. E por fim, o Lucifer decide explicar tudo para Chloe, contar toda a verdade. Mas alguém bate na sua cabeça.
ele acorda queimado no meio do deserto e com as suas asas. Então esse foi o vídeo de hoje. Toda sexta-feira, 7h30 da noite, tem conteúdo novo aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e semana que vem a gente se encontra. Tchau!